É uma apreciação da disciplina de máquinas térmicas 1, do período de 2022.2, da segunda VA, é a primeira apreciação da segunda VA, e o tema dela é a respeito de turbomáquinas térmicas, com enfoque em turbinas a vapor. O grupo é eu, Yuri Manhanser da Silva de Medeiros. Aqui tem a capa, o link do vídeo e do lado aqui eu separei o sumário com os tópicos que vão ser apresentados aqui na apresentação. Então, com relação a turbomáquinas, no ambiente da engenharia, turbomáquinas se referem a aqueles equipamentos cujo objetivo é transferir energia entre um rotor e um fluido, e podem incluir turbinas e compressores, entre as categorias. Mas tem uma pequena diferença entre esses dois, já que no caso da turbina, ela transfere energia de um fluido para um rotor, enquanto o compressor ele transfere energia de um rotor para um fluido. E os dois um faz o trabalho inverso do outro, basicamente. Assim, esse equipamento tem muita importância nos últimos anos, porque ele se deu devido à Revolução Industrial, principalmente. As turbinas a vapor foram as que deram um grande início ao desenvolvimento industrial. Por se tratar de um equipamento que produz muita energia de uma forma mais eficaz do que um trabalho manual. E esse ramo ele aposta numa abordagem referente às ferramentas de dinâmica dos fluidos de forma computacional. Quer dizer, ele se aproveita de softwares e a automação desses equipamentos para tentar aumentar a eficiência dos processos de produção de energia. Tendo um grande destaque na atualidade, que atualmente o enfoque é principalmente na automação de processos. As turbomáquinas também se enquadram na categoria de máquinas de fluxo, que eu vou abordar mais profundamente a seguir, mas basicamente são caracterizadas por fornecer e receber energia de um fluido de trabalho. O que significa? Significa que é energia mecânica retinada ou transmitida para o fluido que está sendo utilizado no processo. Mas esse não é a principal característica de máquinas de fluxo. Porque a sua principal característica seria o rotor, que é composto por planetas móveis, onde são percorridas pelo fluido de forma contínua. Há sempre um trabalho contínuo naquele processo do rotor do equipamento para mover o fluido. E essas máquinas, elas podem ser subdivididas em algumas categorias. Entre elas pode ser em relação ao deslocamento ou rotação, que essas são respectivamente as de fluxo volumétricas e as dinâmicas. E desse modo também é possível encontrar turbomáquinas em múltiplas e diversas aplicações que necessitam do ato de efetuar uma conversão de energia utilizando algum tipo de fluido. E nesse tipo de ação podem se haver três aplicações principais, que são a produção de energia, elétrica no caso, né? É o implemento de turbinas a gás, turbinas a vapor ou turbinas hidráulicas também. Esse é um tópico só, que aborda todas essas quatro temáticas. Outro fator seria os sistemas de propulsão, que não vai ser muito abordado nesse trabalho, porque o enfoque é nas turbinas a vapor. E na indústria, que é que seria na parte de compressores centrífugos, ou também conhecidos como turbocompressores. E também se enquadra as bombas e ventiladores e turbinas a gás. Então, a utilização dessas ferramentas no processo computacional de turbinas favorece a eficiência do processo. Porque quando ele tende a ser mais automatizado, ele como se diz? Ele tende a ser mais preciso também, porque não vai ter um erro humano, por acidente ou alguma coisa assim. E é por isso que ele é o foco atual na indústria e nos processos de produção. Então, aqui já entrando com relação a turbomáquinas, essa é uma subdivisão das máquinas de fluxo, como eu tinha dito. E esses são basicamente dispositivos que utilizam fluido para efetuar uma transformação de energia. Então eles fornecem ou retiram energia do escoamento com uma ação dinâmica de um elemento rotativo, que no caso seria o rotor. Que é justamente devido a isso que ele tem esse nome. Aqui eu especifiquei um pouco sobre a definição.
de turbomáquinas, que turbo ele vem do latim turbines, que significa o que roda ou em rotação. É para caracterizar esse aspecto dele de necessitar de uma rotação para transferir energia para o fluido. Então, conforme foi citado, as máquinas de fluxo podem ser divididas segundo o princípio de funcionamento, onde esses equipamentos podem ser citados pelas nomenclaturas de máquinas de fluxo volumétricas ou de deslocamento positivo, que se dão quando a transferência de energia é obtida a partir da variação do volume ocupado pelo fluido utilizado no processo. Ou as turbomáquinas, que também são conhecidas como máquinas de fluxo dinâmicas, que nesse caso o equipamento opera com fluido contínuo que ele vai estar escoando em paletas fixas no rotor, que é o equipamento principal dessa construção. E essa transferência de energia se deve à variação da quantidade de movimento nas seções do escoamento do fluido. Então quer dizer que conforme ele flui com o movimento das palhetas, há uma transferência de... há basicamente a transformação da energia, da energia rotativa, que vem a energia elétrica, que movimenta, que faz um trabalho no motor, e o motor transforma essa energia elétrica em energia mecânica para rotacionar o rotor, que o rotor ele utiliza a energia mecânica de forma a gerar uma energia rotativa para rotacionar o fluido e ele entra em movimento para gerar algum tipo de trabalho posterior. Então, com base nisso, tem as máquinas de fluxo também podem ter mais subcategorias, que essas subcategorias ainda podem ter outras categorias inseridas nessa. A primeira classificação que se pode ter com relação a esses equipamentos é ao sentido de transferência de energia. E essas turbomáquinas elas podem ser divididas em duas categorias principais. As turbomáquinas geradoras, que são aquelas que fornecem energia mecânica do fluido de trabalho. E nesse grupo elas podem se encontrar os ventiladores, bombas e compressores, basicamente. E por outro lado tem as turbomáquinas motoras, que essas, por sua vez, recebem energia mecânica do fluido e podem ser designadas como turbinas, podendo ser de diversos tipos e aplicações. Então, basicamente, a geradora fornece energia ao sistema e motoras recebem energia do sistema, do fluido, no caso. Então, eu separei aqui que uma observação importante é que quando a turbomáquina trabalha com o motor, ela é denominada turbina. E quando ela trabalha com geradora, ela é denominada como bomba. Para o fluido trabalha líquido e o turbocompressor quando o fluido trabalha um gás. Então, tanto para o líquido como para algum tipo de fluido gasoso, essa definição aqui é válida. Sim, então, outra abordagem aqui de classificação pode ser considerada de acordo com a direção principal do escoamento em relação ao eixo de rotação do rotor. Daí, ele pode ser tanto axial, cuja direção é paralela ao eixo de rotação da máquina. Ela pode ser radial, ou mais conhecida como centrífuga, que são aquelas que partem do importante do escoamento em relação à entrada ou saída, ocorrem em uma direção normal ao eixo de rotação na direção radial do rotor. Ou também pode ser de fluxo misto, que são as turbomáquinas mistas, que elas podem ser feitas com uma combinação, qualquer combinação de turbinas axiais com radiais. Outra forma de classificar seria com base na natureza da transferência de energia que está ocorrendo no processo. Então, essas podem ser turbomáquinas de impulso ou ação, podem ser turbomáquinas de reação ou de tipo de combinado. Ali, impulso ou ação são aquelas que têm apenas uma reação na direção do escoamento do rotor, que seria basicamente uma deflexão. Mas não necessariamente ocorre uma variação na pressão do percurso, durante o percurso, nesse caso. Já na de reação, se trata daquelas onde a transferência de energia é associada com variação da pressão, mas sem haver nenhuma variação de velocidade no processo. E a de tipo combinado seria aquelas que sofrem uma mudança de pressão e velocidade no decorrer do percurso do rotor. Sim, então, mas tem mais outra classificação que pode ser considerada, que é a da forma de instalação, que essa não é muito
é muito usual nos processos, é mais específica para indústrias na hora de instalação, porque é muito restrita ao tipo de instalação que vai ser usada para aquela turbomáquina específica. Aí pode ser do tipo fechado, que pode ser nesse nesse tipo se enquadra as bombas centrífugas e turbina a gás, e é onde o fluido circula no interior da carcaça da estrutura da turbomáquina. Ou pode ser do tipo aberto, onde não necessariamente circula apenas dentro da carcaça, como nas hélices do avião, que, como se pode se imaginar, ele aproveita o, o ar que está interagindo com o avião para utilizá-lo como uma forma de impulso, para empurrar o avião para frente. Ele meio que suga esse ar do exterior para fazer entrar em combustão para expulsar e aumentar sua velocidade. Sim, outros aspectos que podem se enquadrar para a classificação de turbomáquinas, além do tipo de instalação, que também contém as fechadas, as abertas e as em espiral, que são menos relevantes. Também tem o tipo de fluxo, como as duplas, que tem rotor duplo, com tubo de sucção duplo, que nesse caso ela pode ser ou não mista. E as simples, que tem apenas um rotor, que essas não são mistas, porque tem apenas uma turbomáquina no processo. Aqui, nessa esquematização, nessa figura, na figura 1, eu separei mais ou menos como seria uma árvore de classificações para as turbomáquinas. Partindo do critério de classificação de compressibilidade do fluido, é o essencial. Aí, outra característica seria a seguinte, seria em relação ao sentido de transferência de energia. E a terceira seria com relação à direção do fluido. Que basicamente, para definir uma turbomáquina, tem que estar seguindo essa ideia. Esse sentido aqui de ramificações. É, então, ainda há também um, umas, há também uma subcategoria das turbomáquinas que é mais relevante, que no caso seriam quanto à sua natureza de compressibilidade do fluido, que, como pode se ver aqui na imagem, é o primeiro que aparece para poder seguir com as classificações subsequentes. Ele pode ser apresentado nas seguintes opções: turbomáquinas térmicas, que no caso é o foco do trabalho. Essas são aquelas onde o fluido do trabalho é compressível, ocorrendo uma variação significativa na densidade do fluido que passa pelo rotor. Alguns exemplos são as máquinas de turbinas a vapor, turbinas a gás e turbocompressores. No caso, compressível significa que eles trabalham com gases. E também tem as máquinas hidráulicas, que são aquelas que trabalham com é, onde o fluido de trabalho são fluidos compressíveis, sendo desprezível a variação de densidade deste, porque não vai ser comprimido. Tá? Alguns exemplos são as turbomáquinas hidráulicas, como as bombas, ventiladores e turbinas hidráulicas. No caso dele, ele usa fluidos no estado líquido, porque são fluidos que trabalham compressíveis. Sim, eu citei aqui também que há também os turbocompressores, ou compressores dinâmicos, que são basicamente as máquinas rotativas utilizadas para aumentar a pressão do fluido de trabalho. Mas eu apenas citei aqui porque não é o foco dessa apresentação. Então, vindo aqui para o foco principal, eu vou falar um pouco sobre máquinas térmicas. Turbomáquinas térmicas. Que são, que são basicamente máquinas de fluxo rotativas, como eu já mencionei, só que onde o fluido de trabalho é compressível. E alguns exemplos delas podem ser as turbinas industriais, principalmente, que são as mais vistas em aplicação, que são as mais usadas. Porque são máquinas térmicas motoras que realizam um trabalho de expansão do fluido até uma determinada pressão requerida, transferindo dessa forma energia para o eixo. Enquanto os turbocompressores, também conhecidos como compressores dinâmicos, eles são máquinas geradoras que consomem energia para aumentar a pressão do fluido, ou seja, energia mecânica transferida do eixo da máquina para o fluido. Um exemplo notável dessa subclasse são as chamadas turbinas a vapor, que eu vou falar mais profundamente a seguir, onde elas aproveitam energia térmica sobre pressão. Geralmente pode ser gerado por uma caldeira, já que o exemplo que eu dei foi uma aplicação na indústria, né? Que esse vapor pode ser convertido, essa energia térmica gerada pelo vapor pode ser convertida em trabalho mecânico.
por meio da transformação de dilatação térmica do fluido, que no caso seria um gás. Então, houveram outros equipamentos anteriores à turbina a vapor que pretendiam satisfazer a mesma função que ele, só que eles não desempenhavam um papel de tamanha importância quanto as turbinas atuais, porque principalmente por causa da sua eficiência, porque eles provavelmente tinham uma grande perda de carga, o que acabava reduzindo a possível, é, o possível desempenho do processo de produção de energia. Então, aqui, como eu disse, devido à maior eficiência térmica, a sua melhor relação peso-potência e sua melhor relação peso-potência, esse equipamento, no caso a turbina a vapor, substitui completamente o motor a vapor, que é o seu antecessor, que é basicamente um motor alternativo. O ponto que mais favoreceu essa substituição foi do ponto de vista termodinâmico, onde a eficiência máxima, nesse caso, ocorria quando a expansão a vapor seria um processo ideal, uma transformação reversível, no caso, da pressão onde o vapor diminui, tornando-se um trabalho mecânico em um número infinito de etapas. Como ele é um processo reversível, ele poderia entrar no ciclo, porque ele poderia sempre se renovar aquele mesmo fluido de uma forma que não iria perder o desempenho do processo, ao contrário dos motores a vapor, que são provavelmente irreversíveis. Eles só tinham uma linha de produção de energia. Eles não teriam como reutilizar aquela energia de outra forma no próprio processo. Então, vou citar aqui o princípio de funcionamento das turbinas a vapor. A turbina se trata de um equipamento instruído para captar e converter energia mecânica e térmica contida em um fluido de trabalho de eixo. A forma construtiva básica é a mesma de todos os tipos de turbina. A única coisa que muda principalmente é o fluido de trabalho, basicamente. E sobre seu funcionamento, a energia térmica contida no vapor é convertida em energia mecânica por expansão através da turbina. E essa expansão ocorre através de uma série de lâminas, que são fixadas no rotor, que são unidas pelo fluxo de vapor de jatos em alta velocidade, que no caso seriam jatos de vapor que seriam do fluido gasoso. Provavelmente água superaquecida. Então, o princípio de ação e reação das turbinas é classificado como uma perda de pressão na passagem do vapor pela palheta. As turbinas possuem essa distinção quanto ao modo como o vapor é expandido no seu interior. Assim, a principal diferença que existe é como se dá o processo de conversão de energia térmica em cinética. Então, podem haver a turbina de vapor de ação, quando o vapor é acelerado dentro da turbina, e seu choque com as palhetas se movimenta, faz a movimentação do rotor. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando somente o contato do vapor é o que impulsiona a palheta. E nesse processo a energia potencial é transferida e transformada em energia cinética. Aí, por outro lado, temos as turbinas a vapor de reação, que transformam a energia potencial diretamente em energia mecânica através da passagem dos perfis nas palhetas. Então, aqui eu vou separar aqui as duas principais categorias de turbinas a vapor, que são as turbinas a vapor por condensação e por contrapressão. A primeira que eu vou citar aqui é a de condensação, que basicamente são as que aproveitam ao máximo a energia potencial do vapor, onde são basicamente usadas nas termoelétricas, graças à presença de um condensador que está junto ao seu equipamento, e podem descarregar o vapor a uma pressão consideravelmente menor que uma pressão atmosférica, normalmente havendo um vapor de escape acima de 90% de saturação. O título deve ser necessário nessa faixa, porque tem a presença de gotas de água no vapor saturado que possuem alta energia cinética, que podem levar danos à lâmina, o que isso pode causar a cavitação, se eu não me engano. E para evitar esse problema, ele mantém as adições de vapor nessa faixa de título de 90% de saturação. Aí aqui tem um esquema numa figura 3D cortada na horizontal para mostrar mais ou menos como é que é.
a, a estrutura interna de uma turbina a vapor de condensação. A seguinte é a turbina de contrapressão, onde o vapor de saída da turbina ainda tem energia suficiente para alimentar outros processos industriais, antes de voltar como a água para uma caldeira. O vapor de escape dessa turbina se encontra, na maior parte das vezes, na região superaquecida do percurso. Esse tipo de reação conjunta de energia elétrica e térmica é proveniente de uma única fonte de combustível e é comumente chamado de cogeração, porque usa basicamente dois processos de energia juntos. Então, elas são amplamente utilizadas em aplicações de qualquer tipo de processo. A pressão de descarga é geralmente controlada por uma válvula de ajuste para atender as necessidades do processo. E elas são encontradas em refinarias, fabricantes de papel e usinas de desalinação, entre outras plantas industriais. Assim, em relação às condições de vapor para admissão de descarga das turbinas a vapor, elas também têm outras duas categorias que são menos importantes, que são as turbinas superaquecidas ou reaquecidas, que são aquelas que são quase exclusivamente utilizadas em termoelétricas, pois o vapor que sai da seção de alta pressão é retornado para a caldeira, onde é renovado, basicamente, em condições de superaquecimento. O vapor então retorna à seção média de média pressão, onde a expansão continua. Então tem um reuso do vapor por meio de um reaquecimento na caldeira, onde também é possível um superaquecimento ou reaquecimento nesse processo. E o intuito disso é principalmente para evitar danos ou perca de eficiência causados pelas pás devido a um vapor de baixa qualidade. E a outra tipo de turbina é a turbina de extração, que são caracterizadas pelo derramamento de vapor de um ou mais estágios da turbina. Estágios são uma dessas lâminas aqui em seção. Então, vou falar um pouco a respeito das produtoras de turbinas a vapor do Brasil. A primeira que eu vou citar é a TMG WEG. WEG. Ela é uma das principais empresas que compõem o grupo WEG, a TMG, e pertence à unidade de negócio da WEG Energia. A WEG Energia desenvolve e aplica soluções em geração de energia elétrica em projetos de energia eólica, biomassa e hidroelétrica, fornecendo motores elétricos, geradores e aerogeradores. Ela também presta serviços de revisão e recuperação de máquinas elétricas gigantes. A TMG possui infraestrutura e tecnologia avançada equipada das maiores fábricas do mundo. E sua linha está disponível de 0,1 a 150 MW de potência e é aplicada em uma geração de energia elétrica ou acionamento mecânico. A marca oferece turbinas a vapor com baixa, média e alta pressão. Então, devido a essa faixa aqui, ela tem as três faixas: baixa, média e alta, pressão e temperatura para turbinas a vapor. Eu separei basicamente três catálogos aqui. Eu separei aqui os dados nessas tabelas aqui, para três catálogos de turbinas de contrapressão diferentes, cada uma respectivamente para baixa, média e alta pressão. Então, essa turbina a vapor daqui da série BTE tem esses dados aqui de variação, de 150 MW até 150 MW, 140 bar, 540 Celsius, essa rotação por RPM e as expressões de extração e escape, respectivamente. Aqui. Essa aqui é um dos modelos para essa série de turbinas a vapor de reação em linha. Aí seguindo temos a de média pressão e temperatura. Assim, essa aqui é alta pressão e temperatura. E essa é uma de média pressão e temperatura, sendo a da ação de linha TM-TMF, de contrapressão e extração. É uma turbina de compressão e extração. Ela segue numa faixa de até 200 MW e 45 bar, atuando até numa faixa de até 450 Celsius de temperatura, na temperatura de admissão. E eu migrei aqui, é porque são duas turbinas a vapor, dois modelos de turbina a vapor com alta pressão e temperatura e um único média. E essa é a segunda com alta. Esse aqui é o exemplo da de média pressão, a imagem. Esse azul aqui é a imagem
a imagem da turbina de alta pressão. E ela atua numa faixa de até 17 megawatts e 45 bar de pressão de admissão. E a temperatura de admissão, de entrada no caso, é de até 450 Celsius. E vale contar também que tem uma rotação equivalente à da turbina de média pressão e temperatura, de 8.000 RPM. Tem também as turbinas a vapor da Turbimac, que foi fundada em São Paulo e tem um capital de 100% nacional no Brasil. E após alguns anos de serviço e desenvolvimento na área de máquinas, decidiu fabricar turbinas a vapor e prestar serviços de manutenção e assistência técnica em máquinas rotativas. Ela tem uma série de turbinas a vapor de contrapressão, API série SE, que o API significa American Petroleum Institute, e o SE são referências às plantas químicas, petroquímicas e refinarias. Ela segue sistemas de lubrificação de API 611 e 614. O modelo dela é esse branco aqui apresentado. E esse é os dados do catálogo fornecidos pela empresa que eu recolhi aqui para fazer essa tabela. Eles apresentam uma faixa de rotação com base de 1180, variando de 4.000 a 6.000. E essas características aqui, esses 3 fatores de característica para a faixa de potência para cada um dos modelos que eles apresentam. Outra fabricante foi das turbinas a vapor da NG Metalúrgica, que foi fundada em 1996 também, com o objetivo de fornecer ao mercado toda a experiência que acumulam em décadas de vidas no setor de bens de capital sobre encomenda. Então, ela tem turbinas de múltiplos e simples estágios, basicamente. E esse primeiro aqui é do tipo horizontal, série CE. Aqui está o catálogo dele, a tabela do catálogo. Tem a de multi-estágio, que é a de DME, série DME, que engloba as séries 500, 700, 500 e 500H e 700H. Que estão aqui representados nessa outra tabela aqui, seus catálogos. E tem as turbinas de simples estágio, série DES, que estão aqui nesse último catálogo, que são um dos modelos dela, esse aqui. O modelo básico da série DES é esse aqui apresentado na figura 9. E por fim tem as fabricantes de vapor da série Vórtice, com W. Essa empresa a fabricante, né, foi criada em 2014 e está localizada no interior de São Paulo também. Seu serviço é basicamente na fabricação de turbinas a vapor, conforme as necessidades e especificações dos clientes. Então, com base nos seus catálogos, temos as turbinas a vapor de compressão da série WX, que são indicadas quando há necessidade de fluxo contínuo de vapor para o processo industrial. E apresentam cerca de 8 modelos para diferentes adequações, que são apresentados aqui nesse primeiro catálogo, tendo base a potência de uso e as especificações gerais de cada modelo. E aqui apresenta, eu coloquei uma imagem de como seria um modelo dessas turbinas a vapor de contrapressão. Mas também, essa fabricante também apresenta turbinas a vapor de condensação, da série WXC. Que elas também tem cerca de 8 modelos, apresentando também com base nas características potência e especificações gerais. Com esse modelo aqui, esse modelo de catálogo que eu atribuí os dados dos catálogos nessa tabela.